Oi, gente, graça e paz. Graça e paz de Jesus a você, a sua casa, a sua família. Estamos juntos para mais um devocional. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Esse domingo que passou, preguei sobre a unidade plural, sobre sermos uma comunidade de unidade e, ao mesmo tempo, uma comunidade que valoriza a multiplicidade de dons presente em seu meio. Um grande desafio para nós. E relendo esse texto, relendo esse trecho das Escrituras em que o apóstolo Paulo está explicando a respeito da importância de se valorizar a diversidade de dons no meio da igreja e a importância ainda maior de no meio dessa diversidade, se, se, se vivenciar a unidade. É importante, é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito difícil, é um grande desafio. No meio de toda a nossa diferença, no meio de toda a nossa multiplicidade, pluralidade, no meio dessa bagunça toda que é a Igreja de Jesus, que tem gente de todo tipo, nesse contexto de estarmos juntos e usando os nossos dons e colocando os nossos dons a serviço do reino, ainda nesse meio, nesse lugar, dessa forma, nós precisamos manter um espírito, vínculo de unidade. Não é fácil, mas é necessário e é o caminho bíblico para a saúde da igreja, para a saúde de todos os membros do corpo. A unidade é o caminho bíblico para que a igreja seja saudável. A multiplicidade de dons, a diversidade de dons presente na igreja, ela é a ferramenta que trará amadurecimento, crescimento ao corpo, aos membros desse corpo e também aumentará a sua capacidade de atuação fora das quatro paredes do templo, fora do ambiente religioso. É nessa multiplicidade de dons que nós somos treinados, ensinados, encorajados. É no uso desses dons que nós aprendemos a ser igreja e somos amadurecidos e nos tornamos discípulos de Jesus melhores. É nesse contexto da multiplicidade de dons presentes na igreja. Mas é a unidade que preserva a saúde da igreja. E nesse contexto, dentro desse texto, dentro dessa realidade da igreja, nós precisamos entender primeiro que todos os membros são importantes. Todos os membros são importantes. Nenhum membro deve dizer ao outro que é melhor do que o outro ou que o outro é pior do que ele. Não há posições hierárquicas na igreja. Todos são membros. O cabeça é um só, é Cristo. Então, se só Cristo é o cabeça, nós nos submetemos a Ele, somente a Ele. Então, no corpo de Cristo, os membros estão em pé de igualdade, estão em equidade, eles estão no mesmo lugar, precisando uns dos outros, dependendo uns dos outros. Aliás, se nós de fato entendemos o que é ser igreja, nós precisamos examinar a nossa vida para percebermos se na nossa vivência de igreja nós estamos de fato dependendo das pessoas do nosso corpo, da nossa comunidade. E se essas pessoas dependem de nós também, qual é o nível de dependência que temos uns com os outros? Ser igreja
é fazer parte do corpo de Cristo, onde há muitos membros e todos os membros dependem uns dos outros, mas todos são importantes. Ninguém é menos ou mais importante do que o outro. E, e aí, nesse contexto que todos são importantes, há membros que têm diferentes habilidades, há membros que ocupam diferentes papéis. E isso não os coloca numa condição de superioridade, apenas evidencia que há papéis que devem ser cumpridos pela igreja, no exercício da igreja, e que cada um dos membros ocupa um desses papéis. Nem todos os membros podem ocupar o mesmo papel, nem toda parte do nosso corpo, né? O texto depois, mais adiante, vai dizer, né? Se todo olho disser se todo o corpo fosse olho, né? Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse mão, onde estariam os nossos pés? Então, nós devemos reconhecer as nossas habilidades, devemos reconhecer as habilidades presentes no corpo, na nossa comunidade, para que cada uma dessas pessoas, com as suas habilidades, com os seus dons, possam exercer o seu serviço ao Senhor. E ao exercerem o seu serviço ao Senhor, possam estar trazendo um ambiente de maior edificação para todo o corpo, porque essa é a única finalidade do uso dos dons, é a edificação mútua do corpo, é o crescimento do corpo, é a saúde da igreja. E quando todos os dons se juntam com a consciência de que eles estão sendo colocados à disposição do Rei e a serviço do seu reino, quando todos esses dons estão nesse engajamento de servir o Rei, de atender às necessidades do reino, de agir conforme as diretrizes do reino, quando isso acontece, é aí que toda a nossa diferença desaparece diante dos nossos olhos, porque surge a unidade. Quando os nossos dons são colocados a serviço do Rei e do reino, quando nós resolvemos obedecer a Jesus e servir a igreja, e servir com aquilo que Ele nos deu, não há mais, nós não conseguimos nem visualizar mais as nossas pequenas diferenças, porque nós estamos focados na unidade. A unidade acontece quando todos nós nos colocamos à disposição para servir. Enquanto tiver gente servindo e gente olhando, enquanto tiver gente servindo e gente criticando, a unidade vai ser muito difícil de acontecer. Mas quando todos estiverem servindo, cada um com as habilidades, com os dons que Deus mesmo deu, aí sim teremos unidade. Mas enquanto uns trabalham e outros observam, uns trabalham e outros criticam, a unidade não se faz presente. O que se evidencia é a dificuldade de se conviver com toda a nossa diversidade e pluralidade. Por isso que é importante que nós trabalhemos a serviço do reino. Por isso que é importante que nós coloquemos todo o nosso coração e toda a nossa força à disposição do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. É um grande desafio, mas esse é o chamado da igreja. Quando eu não coloco à disposição do serviço da igreja os dons que Deus me deu, eu estou impedindo que outros cresçam. Há pessoas dentro da nossa comunidade que não têm os dons que você recebeu. Há pessoas dentro da sua comunidade que não têm as habilidades que Deus deu a você. E essas pessoas precisam ser servidas por você. É assim que funciona a dinâmica da igreja. Cada um serve com aquilo que recebeu do Senhor. Cada um doa, cada um oferece, cada um oferta aquilo que Deus mesmo ofereceu e entregou em suas mãos, no seu coração. Quando nós fazemos isso, a unidade acontece. Quando nós não trabalhamos, quando nós não colocamos a mão na massa, quando nós não obedecemos, o que se sobressai é as nossas diferenças. Mas quando nós trabalhamos juntos, cada um cumprindo o seu papel, cada um colocando à disposição do Rei os seus dons, aí sim a unidade da igreja é vista. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.